O meu pai andava a tentar namorar, ou conquistar, ou seduzir, ou fazer a corte, ou lá como se chamavam na altura, à minha mãe. E essas coisas faziam-se com tempo, conta e medida e alguma distância. A minha mãe foi passar uns dias à casa de uns amigos comuns em Marco de Canaveses, que hoje em dia é muito perto, mas naquela altura ainda eram umas horas de viagem. E o grupo dos amigos era numeroso, não sei se eram 20 pessoas ou perto disso, é que eram vários carros, e estava tudo combinado para o dia, julgo que 20 de setembro, que era o dia que o meu pai tinha escolhido para os receber e que estava ansioso para que tudo se passasse para dar vontade à minha mãe de ser dona da casa, de maneira que aquilo foi tudo muito desmarado. E a cozinheira, que era a Antónia, com a Adelina a ajudar, fizeram todas as especialidades da terra, as bolas de carne, os bolos de não sei o quê, os pudins de não sei o que mais, as coisas. E, portanto, o meu pai não se poupou. E nem a Adelina, nem a Antónia, tudo aquilo foi posto com as toalhas de linho mais bonitas, com as louças mais bonitas, com as coisas melhores e realmente com esse objetivo. Como ainda não tinham chegado e eram 5 da tarde, o meu pai saiu porque soube que tinham chegado o embaixador de Espanha, que ele aliás não conhecia, e uma comitiva lá com o embaixador, que tinham perguntado se podiam ver os jardins. E os jardins mostravam-se sempre, não é? Portanto, o meu pai disse que sim, depois resolveu ir ter com eles. Foi ter com o embaixador para fazer horas, não é? Enquanto os convidados deles chegavam ou não chegavam, foram ver os jardins. E estavam a ver os jardins, eram 5:30 da tarde, quando o rapazinho tal que fazia a navete dos recados do portão veio a correr entregar um telegrama ao meu pai. Não havia telefones nessa altura, em Mateus. E o meu pai abre o telegrama e o telegrama era de Marco de Canaveses, lá daquele grupo, a dizer impossível irmos hoje, podemos ir amanhã. O meu pai meteu aquilo no bolso, não fez nenhum sinal que pudesse ser visível ao embaixador de Espanha, que entretanto estava ali fora com as coisas, e o meu pai perguntou se não queriam ver a casa por dentro. Entraram pelo salão principal, foi mostrar as salas todas, e quando chegaram finalmente à casa de jantar, o meu pai, antes de abrir a porta, disse: eu não sei se querem tomar alguma coisa antes de ir embora, e abriu a porta. E quando aquela comitiva de espanhóis viu a mesa posta com um banquete, né? Quando o meu pai, obviamente que estava ali a viver sozinho, ficaram absolutamente olhos em bico, lá comeram e beberam, e depois o embaixador voltou-se para o meu pai e disse assim: diga-me lá a verdade, você é louco ou é milionário? E o meu pai só me disse: adivinha. Eles foram-se embora e no dia seguinte os restos ainda subjaram. O embaixador chamava-se Cláudio Sanches Albornoz, era historiador, político e filósofo e ocupou cargos importantes durante a República, um dos quais foi de embaixador em Portugal a partir de 1936 a 38. Com a Guerra Civil, foi demitido desse cargo e obrigado a exilar-se na Argentina durante 40 anos, durante os quais foi Presidente da República no exílio. Al pisar España, dije que vendría llorando y llorando estoy. No tengo más que una palabra: paz. Nos hemos matado ya demasiado. Entendámonos en un régimen de libertad, poniendo todos de nuestra parte lo que sea necesario de un lado y de otro de la barricada. Son muchos 40 años. No hay históricamente nada que resista al tiempo. Y basta. Superados todos los recelos,
quando nos anos 80 voltou do exílio, foi aclamado como um herói em toda a Espanha e, quando morreu, foi enterrado na Catedral de Ávila. No dia seguinte à visita do embaixador de Espanha, chegaram as visitas que vinham de Marco de Canaveses, entre as quais estava a minha mãe, que era a primeira vez que ia a Mateus. O meu pai tinha realmente investido muito nesse primeiro encontro em Mateus e, pelos vistos, ela gostou.